Olá, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre a Revolução Industrial, mas eu quero começar com uma música hoje. É só até aqui que eu queria mesmo, era só uma questão de introdução, porque nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Só deixa eu ampliar aqui minha tela para me dividir com você, que vai ficar melhor. Só um pouquinho, eu vou fazer diferente, eu vou fechar aquela tela lá que o programa não fica tão pesado e fica mais fácil aqui de manobrar. Vamos lá, voltaremos. Então, como eu já havia falado, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Mas, para começar a falar de Revolução Industrial, a gente precisa entender um pouquinho antes da Revolução. Então, veja vocês, nós estamos passando por um período de transição, nós falamos sobre a Revolução Inglesa e agora a gente fala especificamente sobre a Revolução Industrial. Eu vou dividir isso em algumas fases. Eu vou falar hoje para vocês sobre a Revolução Industrial antes do sistema fabril. Então, um pouquinho antes da Revolução, como é que era esse sistema de produção na Inglaterra? Vamos lá, então. Ó, do artesanato à maquinofatura. Anterior à Revolução Industrial, os meios de produção predominantes eram o artesanato e a manufatura. No artesanato, o meio de produção era manual e de responsabilidade de uma única pessoa, o artesão, que quase sempre era especialista em sua área. Esse tipo de serviço custava mais caro por ser especializado, levava mais tempo de execução, serviço, que também encarecia o serviço ou o produto, quase sempre doméstico. Era de responsabilidade do artesão todas as fases do processo de produção: a compra da matéria-prima, a produção do produto, a venda e negociação. Então, nós precisamos entender alguns conceitos para entender o que está acontecendo para chegar à Revolução Industrial. Então, nós estamos falando de um período de transição do século XV ao século XVIII, quando de fato acontece a Revolução Industrial no século XVIII, mas como nós sabemos que em história tudo é um processo de transição e nada acontece de um dia para o outro, né? É uma fase, né? É um período, um tempo. Então nós vamos entender esses dois conceitos: artesanato e manufatura. Como eu já li para você, o artesanato é um meio de produção, né? Era um jeito de se produzir e de forma artesanal. Quem fazia era o artesão, por isso artesanal. Era ele responsável por todas as fases do produto, por todas as fases desse serviço. Por exemplo, se ele fosse o produtor dessa caneta, era ele que ia todas as peças para desenvolver, era de responsabilidade dele, certo? Então, era o artesão um especialista. Ele era responsável pela compra da matéria-prima, pela manipulação dessa matéria-prima, pelo desenvolvimento e pela venda, pelo armazenamento, as ferramentas de produção desse material também era de responsabilidade dele.
Quando eu falo de conceito e conceitos e histórias, eu preciso trazer então o que? O significado, entender o que isso significa, para quando eu falar artesão, eu saber tudo isso que eu estou falando, certo? Então eu trouxe como referência aqui para vocês o dicionário Michaelis e a palavra artesanato, que significa, olha lá, a número um, arte e técnica do trabalho manual realizado por um artesão, método de trabalho do artesão, que alia o utilitarismo à arte. Ele fala utilitarismo porque desenvolve e que é como uma obra de arte aquela peça, porque é uma coisa exclusiva, tá? Vou também trazer para vocês um outro significado, já de manufatura. Já vou trazer e eu já vou explicar também ele. Tá? E depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O que é manufatura? Ato ou efeito de manufaturar, de fabricar ou produzir. Manufaturado. Então, sai do produto bruto e se desenvolve. A gente faz a manufatura. Tá? Era matéria-prima e se desenvolve um produto, a gente manufaturou. Certo? A 4, olha lá, estabelecimento, indústria e fábrica. Então, quando nós estamos falando de revolução industrial, e especificamente do que antecede essa revolução, então nós temos o primeiro método de produção é o artesanato, que é responsabilidade e toda essa produção está na mão de uma única pessoa, é o artesão, é ele responsável por tudo isso. Então percebam que o tempo tem uma outra característica, a, ele é um especialista, então isso custa muito caro. Né? Se produzir um produto custa muito caro, leva muito tempo, porque ele é responsável por todas as fases. E como característica do artesão, ele tem que ser especialista naquilo que está desenvolvendo. Então, olha lá, a partir do século XV, o que acontece na Europa, especificamente na Inglaterra, para a gente entender o porquê se deu esse processo de revolução industrial, né? Com os avanços das grandes navegações do século XV, a Europa começou a necessitar por novas demandas, a manufatura. Então, assim, como a Europa começa então a saturar o próprio mercado ali, né, interno, e começa a sair em busca de novos mercados, novos horizontes, que a história chama isso de mercantilismo, né, e buscar lá em outro lugar essa matéria-prima para desenvolver ou revender dentro do seu mercado. Nós temos então o seguinte: como essa demanda começa a crescer muito, o artesanato não consegue mais acompanhar. E a gente tem aí também junto, nascendo junto com a Revolução Industrial, o capitalismo. Então o que acontece? O que é essa manufatura? É quando esses comerciantes que viajavam por todo o mundo em busca de matéria-prima ou de especiarias nessas grandes navegações comerciais, o que a gente vai falar depois que é mercantilismo, o que acontecia? Ele descobriu, então, esse comerciante, que ao invés de ele buscar fazer uma viagem que pode levar dias, meses, até anos, e poder perder ou ser saqueado, né, durante essa navegação, perder essa matéria-prima, esse produto, ele descobriu que se ele juntasse um grupo de artesãos numa oficina, numa casa, né, que ainda não se chamava de indústria, ele teria a manufatura. Começa a nascer aí uma nova relação de que o homem tem, né, com a produção. Então a gente começa a entender ali uma nova relação, que o homem deixa de ser especialista, ele começa a ter uma relação de trabalho. E existe um empregador. Não é mais a responsabilidade dele fazer essa venda desse produto. Não é a responsabilidade mais dele se preocupar com a compra da matéria-prima, a venda e como é que esse produto vai, para quem vai ser passado, essa questão de venda, como é que vai ser manipulada, nada disso. Ele só produz. Então, o artesão começa a ter um novo sentido, uma nova proposta com a produção, certo? Então, esse momento começa a se chamar de manufatura. Então, que é a reunião desses artesãos dentro de a reunião de vários especialistas, né? Dentro de uma fábrica, que ainda não é fábrica, na verdade, dentro de um galpão, dentro de uma oficina, para desenvolver o produto, e isso é conhecido como a manufatura. Acompanhe comigo. Com isso, os grandes comerciantes europeus começaram a reunir trabalhadores em oficinas para a produção de produtos.
Essas oficinas eram de responsabilidade dos comerciantes, então a relação, como eu havia falado, mudou. É responsabilidade do comerciante manter a matéria-prima e as ferramentas. É possível ver nesse processo uma relação que o trabalho do século, que o, é possível ver o que? Uma nova relação que o homem do século XVI tem com o trabalho. Ele deixa de ser especialista para dividir as tarefas, ou seja, o novo modelo de produção é qual? Em série. Nesse novo modelo de produção, o capitalismo é dono das máquinas, o capitalista é dono das máquinas e de todos os recursos do processo de produção. E o trabalhador passa a ser assalariado e recebe por produção. Então, nós temos o que aqui? Ó? Novas técnicas, novos meios, uma nova proposta. Antes, o homem era o homem do campo, ou mesmo como da cidade, era ele responsável por todo esse processo, era ele que fazia esse controle. Nós passamos agora para um outro meio, um outro modelo econômico e político de produção, né? E é o que nós vemos o quê? Nós temos o capitalista, que é dono desse capital, de todo esse recurso, e contrata alguém, que é esse especialista, o artesão, que nós estamos vendo que, então, é o nascimento da indústria, né? Ele contrata esse especialista para poder desenvolver produtos com o que ele quer. Esses produtos, então, precisa ter o que, que é a ideia do capitalista, né? A produção em massa, a produção em série. O que, que isso significa? Produzir muito a baixo custo, para ele ganhar o quê? Muito, ter muito lucro. Então, para isso, o que, que ele precisava? Desenvolver em série. Esse desenvolvimento em série é que para um produto ficar pronto, ele não precisa mais de especialista. Várias pessoas, cada um faz um pedaço desse produto e ao término dessa linha de produção, nós temos um produto acabado. O que isso essa mudança acontece e traz que transformações vão acontecendo, né? Qual é o propósito dessa mudança? É um único objetivo: baixar a produção. No que eu desenvolvo essa produção em série, onde várias pessoas produzem parte de um produto, eu não preciso mais de um especialista. E se eu não preciso mais de um especialista, eu não tenho mais uma mão de obra cara. Qualquer pessoa pode produzir aquele produto, porque eu treino para ela fazer só aquela parte, certo? O que nós vimos hoje já, em pleno século XXI, como que é essa produção em série? Às vezes o trabalhador só aperta um botão. Tem a inteligência artificial, né, que é uma máquina, um robô que desenvolve e ele só tem a responsabilidade de fiscalizar e apertar um botão, fazer parte desse processo. Então, como qualquer pessoa é capacitada para fazer isso, tem muitas pessoas dispostas a fazer isso, e conforme a lei de mercado, como já é sabido, nós já conversamos sobre isso, é, fica muito barata essa mão de obra. Consequentemente, o preço desse custo é baixo e pode ter um lucro muito alto, que é essa a ideia do capitalismo e é essa a ideia de produção em massa. Então, vamos falar da relação de como que era essa relação de trabalho ontem, né? Como que era lá no passado, e como é hoje. Esse novo modelo de produção exigiu mudanças. Por a produção ser em série, em maior escala, é esse momento que aparecem as máquinas. São as a vapor. Que máquinas são, né? As máquinas a vapor, que são a grande tecnologia da época. O vapor deu ao mundo outro sentido, deu a produção, rapidez e redução de custo. O que vale lembrar ainda que a indústria não necessita de especialista. Agora era preciso apenas apertar um botão e não é assim. E não é assim até hoje, né? É essa a grande pergunta. Não é isso que acontece até hoje, o que eu já havia antecipado para vocês. É, o que, que a gente tem, então, com a passagem disso? Nós temos uma grande tecnologia que é o vapor. Esse vapor começa agora, então, a trazer uma nova mudança. Então, a gente já tem, a partir do vapor, a indústria mesmo, que é a reunião de vários trabalhadores num espaço que a gente já chama de indústria, a partir do século XVIII, e, por conta da máquina, a gente chama esse processo de maquinofatura.
onde existe a própria indústria mesmo. Então, a forma de produzir deixou de ser doméstica, não é mais a manufatura, que é a reunião de vários artesãos, no mesmo lugar, para desenvolver um produto. Agora a gente tem a reunião de vários trabalhadores, porque a relação de trabalho muda. Agora é o capitalista que detém esses trabalhadores e é responsável, dono por esses trabalhadores e paga a eles para eles desenvolverem o seu produto. Então veja que a relação de trabalho é completamente outra. Agora nós temos empregado, empregador, salário e produção e responsabilidade por produção. E tem entrada e saída. Nós já temos toda uma relação diferente de trabalho, certo? Olha lá o que eu trouxe para vocês. O vapor trouxe o processo de produção mais profissionalismo, ou seja, a produção deixa de ser doméstica para passar a ser industrial. O mundo já não era mais o mesmo. O capitalismo tomou conta de todo o processo de produção, mesmo porque faz sentido esse sistema econômico de produzir para ganhar mais. Então, a Revolução Industrial era uma grande aliada do capitalismo. A essa mudança da mão de obra artesanal para o processo de máquinas denominou-se do que? Manufatura. Começou a se chamar então de maquinofatura, não manufatura, desculpa. Esse processo foi conhecido então como maquinofatura, que deixa o artesanal, deixa a reunião lá das oficinas e vem para um espaço do capitalista que é completamente industrial, então é chamado isso de maquinofaturas, tá? Maquinofatura. As referências, mas antes eu quero explicar alguma coisa aqui. Então, qual é o link, né? Qual a correlação que vocês conseguem fazer desse processo de produção, né, industrial, a revolução industrial em si, a maquinofatura, com o processo que nós estamos passando hoje, vivenciando o coronavírus? Nós estamos ouvindo falar especificamente no Brasil que a economia vai quebrar. Então a gente pensa o seguinte: se nós somos uma economia capitalista, esse capital está na mão de um grupo muito pequeno, né? Está na mão do capitalista e nós somos apenas o trabalhador, a mão de obra. Como é que essa economia vai quebrar se ele ganha muito lucro e se ele parar por um tempo ele não vai deixar de ser rico, milionário, multimilionário, só porque ele deixou de produzir por um tempo? Então, se o trabalhador ganha por produção, certo? Porque ele é contratado por horas, como hoje, né, no nosso sistema de produção, e a relação de capitalista e é, oprimido aqui, né, que nós somos o quê? Os trabalhadores. Existe uma conversa, uma fala agora de que a nossa economia vai quebrar. Claro que a gente vai ter uma queda de vendas, uma queda de produção, uma série de coisas. Mas quem fica mais pobre dentro dessa relação toda? Quem é o personagem dentro dessa relação hoje, da atualidade de nós, quando nós estamos falando de revolução industrial, que vai ficar mais pobre? Quem é o mais enfraquecido? Eu tenho ainda uma outra pergunta. Dentro dessa relação, por que o governo acha, nosso governo atual acha, que a melhor medida é tirar do trabalhador todo o recurso que ele pode ganhar no caso de desemprego, certo? Tirar dele todas as garantias que ele tem enquanto trabalhador, tirar direitos desculpa, tirar direitos não vou conseguir falar, não é possível. Tá ruim que negócio. Tirar direitos do trabalhador agora é a melhor coisa? É a época agora? É correto tirar direitos do trabalhador? Direitos trabalhistas. Era isso que eu queria falar. Consegui. É o melhor momento? O que você pensa sobre isso? Me deixa aqui nos comentários, tá certo? Essa é a primeira parte do que a gente vai falar de Revolução Industrial, tá certo? Para hoje é só isso. Um beijo e até a próxima aula.